O tempo passou, Adaon e Bonés foram chamados por Lucas para uma missão séria. Eles entraram na sala como dois condenados. Lucas estava de pé, braços cruzados, expressão de quem tinha acabado de mastigar vidro. "Sentem", disse Lucas. Os dois obedeceram. Louise estava no canto, lendo alguma coisa e fingindo que não escutava, mas claramente escutava. Lucas então suspirou fundo. "Juder", continuou Lucas. Bonés estremeceu. "Ah, não, esse cara", murmurou Bonés. Adaon franziu o senho. "Quem é Juder?", perguntou Adaon. Lucas começou a andar pela sala, explicando com o desdém de quem lembrava cada detalhe. "Juder é um vigarista sem vergonha metido a comerciante que deve 3 pagamentos de tributos." 3 pagamentos? O sujeito gambela metade da cidade com um monte de produtos falsificados. Vende poção que é só água suja, vende joia que derrete quando molha, vende carne que nem sabe de onde veio. Esse imbecil conseguiu irritar todas as gangues. "Inclusive nós", explicou Lucas. Louise acrescentou, sem tirar os olhos da leitura. "E inventou que tá doente só pra não pagar." "Ele tá doente sim, de folga", disse Louise. Lucas bateu a mão na mesa. "Quero o Juder encontrado, e quero ele pagando, e se ele tentar correr, quebra uma perna só. 1, não 2. Não matem o desgraçado ou perdemos o devedor", continuou Lucas. Adaon e Bonés assentiram, e assim que saíram da sala, começaram a conversa mais inútil e caótica possível. Eles começaram andando pelas docas e automaticamente começou a discussão. "Eu aposto que ele tá escondido no cais velho. Sempre que um sujeito some é porque tá tentando pegar um barco clandestino", disse Bonés. Adaon revirou os olhos. "Bonés, pelo ó que eu sei, se esse tal de Juder tentasse subir num barco, até o mar ia devolvê-lo", disse Adaon. "Como assim?", perguntou Bonés. "Ele deve ter cara de quem deixa os peixes com nojo", respondeu Adaon. Bonés ficou pensando do que Adaon disse, sabendo que no fundo ele poderia ter razão. Ele deve ter se enfiado na casa de alguma amante, aposto que tá lá chorando e reclamando que ninguém entende ele. Disse Adaon. "Juder, amante, pelo amor dos deuses, tu já viu o homem? Ele parece um nabo amassado. O dia que uma mulher olhar para ele, eu largo o crime e viro monge", retrucou Bonés. Adaon semicerrou os olhos. "Bonés, tu parece um nabo falante, mesmo assim conseguiu emprego na gangue", respondeu Adaon. "Ai, isso doeu, mas foi engraçado", disse Bonés, colocando a mão no peito. "Eu acho que ele tá vendendo coisa falsa em outro bairro", disse Bonés. Adaon franziu a testa. "Como tu sabe?", perguntou Adaon. "Porque se eu fosse um golpista fracassado desesperado, é isso que eu faria", respondeu Bonés. Adaon piscou. "Bonés, tu já foi golpista fracassado desesperado?", questionou Adaon. "Rapaz, uma vez eu inventei sapato com sola torta." "É praticamente um crime", respondeu Bonés. Adaon ergueu uma sobrancelha. "Talvez ele já esteja morto", disse Adaon. "Tomara", Bonés murmurou. "Mas se estivesse morto, os urubus tinham devolvido o corpo." Adaon continuou. "Verdade, nem urubu quer aquela desgraça", concordou Bonés. A certa altura, Bonés parou no meio da rua e fez uma pose dramática. E se Juder levou uma poção que ele mesmo falsificou, teve uma reação bizarra, cresceu 3 braços, fugiu pro esgoto e agora lidera uma tribo de ratos gigantes, deduziu Bonés. Adaon piscou várias vezes. Bonés disse a Adaon. "Sim", perguntou Bonés. "Tu precisa parar de beber aquilo que a gente vende pros libertines", disse Adaon. "É forte, né?", questionou Bonés. "É proibido", respondeu Adaon. "É forte por isso mesmo", disse Bonés. Depois de uma hora discutindo e andando em círculos, Bonés suspirou. "Eu acho que, no fim, Juder tá só escondido embaixo da cama." "Igual criança", disse Bonés. Adaon concordou. "Sendo o Juder é bem provável", concordou Adaon. Eles se olharam e perceberam que não tinham avançado absolutamente nada. Já fazia quase uma hora que Adaon e Bonés andavam pelo cais sem nenhum progresso. A frustração começava a se acumular. Bonés estava com as mãos atrás da nuca, repensando a estratégia. "Temos que pensar como Juder", disse Bonés. "Como um idiota?", perguntou Adaon. Não bom, sim, mas também como alguém invisível, sorrateiro, traiçoeiro", respondeu Bonés. Adaon se vira devagar e encara o amigo. "Bonés, pelo ó que eu sei,
Juder não é sorrateiro. Eu ouvi os muambeiros dizerem que ele já tropeçou entrando numa taverna semana passada e caiu em cima de um cachorro. Disse Adaon: isso foi estratégia para parecer fraco. Respondeu Bonés. Bonés fecha os olhos, concentrado, ignorando a lógica. Se eu fosse Juder, onde eu me esconderia? Um beco, uma taverna distante, uma carroça abandonada, um barco velho? Questionou Bonés. Eu já falei, nenhum idiota fica na área da mesma gangue que ele deve dinheiro. Nenhum, ele deve ter fugido para outra cidade já. Disse Adaon. Bonés levanta um dedo. Ah, mas é aí que está. É exatamente isso que faria dele imprevisível. Retrucou Bonés. Adaon passa a mão no rosto, cansado. Bonés, por favor, que tipo de imbecil ficaria parado exatamente no meio do território da gangue, bebendo e fingindo que nada aconteceu? Questionou Adaon. Bonés, ainda olhando ao redor, levanta lentamente o braço e aponta para a direita. Aquele ali? Perguntou Bonés. Adaon segue o dedo do amigo e lá estava Juder sentado em um barril, de camiseta aberta, com uma mulher rindo no colo dele e uma garrafa de rum barato na mão direita. Ele tomava goles exagerados, como se estivesse comemorando um prêmio que não havia ganho. Completamente paradão, bem no meio do cais. Nem tentando se esconder, nem tentando ficar sentado direito. Adaon fecha os olhos e respira fundo. Pelo amor dos deuses, se ele é realmente esse nível de burro, murmurou Adaon. Bonés dá um tapinha nas costas do amigo. Viu? Falei que tinha que pensar como Juder, disse Bonés. O sol estava se pondo sobre o cais, tingindo o mar de tons alaranjados e dourados. Adaon e Bonés se agacharam atrás de alguns barris e caixas, olhando fixamente para Juder, que ainda permanecia parado, rindo com a mulher no colo e tomando goles de rum barato. Tá confirmado, esse é ele. Olha a cara do desgraçado. Quem toma rum no meio do território da gangue que deve dinheiro? É ele, disse Adaon. Tá, mas agora como pegamos esse idiota sem sermos vistos? A mulher, o barril, a multidão, questionou Bonés. Simples, com silêncio e observação. A gente espera o momento certo e respondeu Adaon, antes de ser interrompido. Não, melhor seria distraí-lo primeiro. Talvez eu possa fingir tropeçar aqui perto, chamar a atenção, enquanto você, disse Bonés. Enquanto eu faço o quê? Bonés, tu sempre inventa o triplo de passos inúteis. A gente só precisa pegar ele rápido e acabar com isso. Disse Adaon. Ah, você tá cheio de método, né? Mas se ele perceber, acaba a missão. Respondeu Bonés. Se ele perceber, não é meu problema. Você sempre complica tudo. Sussurrou Adaon. Você que não presta atenção, Adaon. Cada passo importa, retrucou Bonés. Os dois começaram a cochichar mais alto, gesticulando com as mãos, quase batendo a cabeça um no outro. Eu vou puxar ele assim que der a chance, Bonés. Para de falar, disse Adaon. Se eu parar de falar sem plano, a gente se lasca, disse Bonés. E nesse momento, Juder apareceu do nada ao lado deles, com um sorriso torto e olhos semicerrados de curiosidade. O que vocês estão cochichando aí? Por que estão cochichando? Questionou Juder, se abaixando na mesma altura, como se tentasse ser discreto, mas o jeito era claramente suspeito. Bonés engole em seco, os olhos arregalados. No impulso, sem pensar direito, Bonés dá uma voadora tentando acertar Juder, mas a força do golpe foi tão descoordenada que errou totalmente o alvo. O pé de Bonés acertou um copo na mesa, que voou pelo ar e bateu na testa da mulher que Juder carregava, fazendo-a soltar um grito agudo. Em segundos, Juder se levantou e saiu correndo entre os barris e caixas do cais, rindo e gritando. Vocês são uns loucos! Eu vou voltar mais tarde para rir de vocês! Gritou Juder. Adaon não perdeu tempo. Vamos, não deixa ele escapar! Gritou Adaon. Adaon saiu em disparada atrás de Juder, com Bonés tropeçando atrás, tentando se recompor depois da voadora desastrosa. A confusão ecoava pelo cais, barris tombavam, caixas rolavam e o cheiro de peixe e rum se misturava com gritos e passos apressados. Adaon se mantinha ágil, desviando de obstáculos, enquanto Juder se debatia tentando manter a mulher equilibrada no colo, mas o alvo estava mais rápido do que qualquer previsão deles. Adaon desviou de um barril que tombou e percebeu que Juder diminuía a velocidade, encurralado entre dois armazéns e uma pilha de caixotes.
Era o momento. Adaon saltou de cima de um barril vazio e pousou com um rolamento sobre Juder, derrubando-o no chão. O impacto levantou uma nuvem de poeira e fezes de peixe seco. Juder arfava, surpreso, com os olhos arregalados. Ei, que diabos você está fazendo? Questionou Juder. Adaon se inclinou sobre ele, um sorriso frio nos lábios. Tá na hora de pagar o que deve ao Lucas, respondeu Adaon. Juder soltou uma risada estridente, sacudindo a cabeça como se estivesse delirando. Pagar? Ah, então a gangue dos muambeiros agora contrata idiotas. Que maravilha! E você é o melhor deles, hein? Zombou Juder. Adaon fechou os punhos, ignorando a provocação. Não importa se achou engraçado, vai pagar ou vai se arrepender, disse Adaon. Ah, então você é só mais um maluco que Lucas mandou, disse Juder e rapidamente puxou uma faca curva do cinto, brilhando sob a luz mortiça do cais. Os dois começaram a se mover, girando entre caixas e barris. Juder dava golpes rápidos com a faca, tentando cortar os braços de Adaon ou forçá-lo a recuar. Adaon desviava com agilidade, mas sabia que um erro poderia ser fatal. Adaon avançou, tentando desarmar Juder, mas a lâmina cortava o ar perigosamente perto de seu rosto. Ele agarrou o pulso do inimigo, tentando torcer a faca para longe, mas Juder se contorceu, gritando. Adaon aproveitou um movimento errado de Juder e desferiu um soco no estômago dele, fazendo o alvo dobrar-se de dor e soltar a faca. A lâmina quicou no chão do cais, tilintando entre os caixotes. Juder arfava, ainda tentando recuperar o fôlego, mas a expressão dele mudou de zombaria para raiva. O cais estava mergulhado em uma tensão quase palpável. Adaon encarava Juder, os olhos frios, corpo baixo, pronto para qualquer movimento. O vento carregava cheiro de peixe, rum e madeira molhada, mas nada disso distraía Adaon, ele estava concentrado. Juder, ainda tentando se recuperar do soco anterior, piscava para Adaon com um sorriso nervoso. Adaon soltou um sorriso curto e avançou com rapidez felina. Seus movimentos eram ágeis, precisos, cada golpe calculado. Ele desceu sobre Juder como uma sombra, desviando dos chutes e tentando atingir pontos vitais. Cada soco e cotovelada era rápido, eficiente, deixando Juder tonto. Juder arfava, cambaleando, tentando se proteger. Ele lançou um chute de surpresa, acertando o abdômen de Adaon, que cambaleou para trás, mas se manteve firme. Com um giro rápido, Adaon agarrou o pulso de Juder e torceu, desarmando-o. A faca voou pelo ar e ricocheteou na parede do armazém próximo, fazendo um barulho metálico estridente. Adaon sorriu frio, segurando o pescoço do alvo e o empurrando contra a parede de madeira do cais. Ele desferiu um soco certeiro no rosto de Juder, que grunhiu de dor, cambaleando. Juder tentou se recuperar, chutando novamente Adaon, mas dessa vez Adaon estava pronto. Desviou, saltou de lado e pegou impulso em um caixote próximo. Enquanto Adaon avançava para mais um golpe, algo voou pelo ar. Um tiro ricocheteou na parede de madeira do cais, ecoando pelo porto. O som foi seguido de um estrondo seco e uma tábua solta se desprendeu de um suporte acima. Juder, distraído, levou a tábua na cabeça com um baque surdo, desmaiando instantaneamente. Adaon piscou, surpreso, e olhou para o canto onde estava Bonés, segurando uma pistola com expressão de orgulho contido. Tá vendo? Eu disse que traria ajuda com estilo, disse Bonés. Você fez exatamente o que eu não concedi, parabéns, idiota sortudo. Respondeu Adaon. Bonés sorriu, abaixando a pistola. Alvo neutralizado, sem mortes e sem problemas, disse Bonés. Adaon respirou fundo, olhando para Juder inconsciente e sacudiu a cabeça, meio divertido, meio exausto. Agora vamos levar ele de volta para Lucas. E me explica depois como conseguiu essa pontaria louca, disse Adaon. Sorte, talento, talvez seja um pouco de ambos, mas principalmente sorte, respondeu Bonés. Adaon revirou os olhos, mas não pôde evitar um pequeno sorriso. A missão estava quase concluída e pela primeira vez em dias, ambos os amigos sentiram que o pior já havia passado, pelo menos por enquanto.
A viagem de volta pela cidade foi marcada pelo silêncio constrangedor de Juder, que permanecia desmaiado sobre a carroça improvisada, amarrado e encostado nos caixotes. Adaon dirigia a carroça com a precisão de quem já sabia o caminho, enquanto Bonés mantinha um olho atento em qualquer sombra suspeita, cochichando estratégias e resmungando sobre como Juder era um idiota sortudo por ainda estar vivo. Se ele acordar agora, Roden, eu juro que vou acertar outro tiro só para ensinar educação, disse Bonés. Bonés só deixa ele acordar na sede da gangue. Lucas vai adorar esse show, respondeu Adaon. Chegaram à sede da gangue, uma construção robusta de madeira reforçada, cercada por barris e cordas enroladas pelo chão. Louise estava na porta, olhando desconfiada para o carro que se aproximava. Que bagunça é essa agora? Perguntou Louise. Adaon saltou da carroça e foi logo empurrando Juder para dentro. Bonés seguiu logo atrás, bufando. Tá tudo sob controle, senhora. Tudo sob controle, na minha opinião, respondeu Bonés. Dentro da sala principal, Lucas aguardava com os braços cruzados, expressão de quem já sabia que ia ter trabalho. Assim que Juder foi colocado no chão, Lucas se inclinou sobre ele. Então, aqui está o velho Juder, aquele que devia dinheiro e resolveu brincar de esconde-esconde, zombou Lucas. Juder abriu um olho, ainda zonzo, e tentou sorrir. Ah, Lucas, que bom te ver. Eu já paguei, sabia, respondeu Juder. Lucas estreitou os olhos, claramente irritado. Pagou? Eu não recebi nada, nem uma moeda, nem uma ficha, nada, disse Lucas. Olha, eu entreguei tudo para um membro da gangue. Eu juro, foi entregue direitinho, continuou Juder. Adaon franziu a testa. Um membro da gangue? Tá dizendo que alguém passou a perna na própria gangue? Sério, Juder? Questionou Juder. Pois é, eu não sei quem, mas entreguei a grana e agora vocês estão me perseguindo? Eu só queria resolver na boa, respondeu Juder. Lucas respirou fundo, cruzando os braços e batendo a mão na mesa. Então temos um traidor dentro da gangue e você acha que isso me interessa? Você entregou o dinheiro e não chegou até mim. Ótimo, Juder, ótimo. Agora vamos descobrir quem está se passando de infiltrado e tentando me enganar, disse Lucas. Juder engoliu em seco, percebendo que não tinha saída. Eu juro, Lucas, eu não sabia. Eu não fiz nada de errado. Só entreguei para a pessoa certa, disse Juder. Bonés, encostado na parede. Vocês veem por que ele devia dinheiro? Até quando tenta pagar ele arruma confusão, bufou Bonés. Adaon olhou para Bonés. Tá vendo? Esse é o nível de idiota que Lucas nos faz perseguir, sussurrou Adaon. O tempo passou e Juder foi para a sala de interrogatório na sede da gangue, que estava mal iluminada, com poucas lamparinas tremeluzindo sobre a mesa de madeira gasta. Juder estava sentado numa cadeira, ainda mancando levemente do rolamento pelo cais, as mãos amarradas à frente. Lucas permanecia de pé, cruzando os braços, enquanto Adaon encostava na parede, observando com um sorriso irônico. Bonés estava ao lado, apoiado na mesa, balançando a cabeça em desaprovação silenciosa. Então, Juder, me diga de uma vez, quem recebeu o pagamento que você fez? Perguntou Lucas. Juder engoliu seco, tentando parecer confiante, mas seus olhos traíam o medo. Olha, eu entreguei para um sujeito chamado Marco. Isso mesmo, Marco, respondeu Juder. Marco, e onde está esse Marco agora? Porque ele parece ter sumido com meu dinheiro, questionou Lucas. Juder começou a inventar rapidamente, gesticulando com as mãos. Olha, ele é meio estranho, sabe? Usava um chapéu grande, capa vermelha e tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Ele disse que trabalhava em algum lugar tipo um depósito, um armazém próximo ao porto, eu acho, respondeu Juder. Um depósito, certo. E você entregou quanto para ele? Perguntou Lucas. Juder hesitou e depois gesticulou exageradamente. Há uns 200 moedas de ouro. Não, espera, eram 300. Ou talvez 250, olha, foi muito, eu juro. Respondeu Juder. Juder, se eu descobrir que você está inventando essa história para me enganar, você vai se arrepender. Agora, diga a verdade. Quem é esse Marco de verdade? Questionou Lucas. Juder engoliu seco e tentou se justificar. Olha, eu juro, eu não sabia que tinha que entregar diretamente para você. Marco me garantiu que ele entregaria, ele parecia confiável, alto,
cabelos escuros, com uma cicatriz na mão. Ele parecia alguém de confiança. Respondeu Juder: e você confiou nesse Marco? Você não confia nem no próprio cachorro, Juder? Retrucou Lucas. Eu pensei que estava ajudando ele, parecia sério. Não dava para saber que ele ia passar a perna em mim. Disse Juder. Muito bem, Juder. Vamos atrás desse Marco. Se ele existe, ele vai me devolver cada moeda. E se for invenção sua, bem, vamos dizer que o próximo interrogatório será mais doloroso. Disse Lucas. Juder engoliu em seco, os olhos arregalados, percebendo que dessa vez inventar histórias não o salvaria. O salão principal da sede da gangue estava mergulhado em silêncio. Vários muambeiros armados cercavam Juder, que estava encostado na parede, as mãos amarradas, olhos arregalados e suados. Adaon permanecia próximo a Lucas, observando cada detalhe, pronto para agir se necessário. Olho nos seus olhos, Juder, e vejo que você está de sacanagem, mentindo pra gente. Melhor falar agora, antes que a situação fique complicada. Disse Lucas. Juder tentou se recompor, respirando fundo, mas o olhar dos muambeiros, combinado à presença imponente de Lucas e ao silêncio pesado da sala, começou a pressioná-lo psicologicamente. Eu não sei do que você está falando, disse Juder. 1 minuto se passou. 2. O silêncio era pesado, quase sufocante. Juder começou a tremer, engolindo em seco, olhando para o chão. Tá bem, eu menti. Eu entreguei para um sujeito, não para você, se eu não queria, eu juro. Eu não tinha escolha, ameaçaram minha família, admitiu Juder. Lucas ergueu uma sobrancelha, um meio sorriso frio surgindo. Então é isso, você tem medo de nós ou medo de perder a sua família? Questionou Lucas. Ambos. Eu não queria enganar ninguém. Por favor, desculpa. Eu não tive escolha, explicou Juder. Adaon observava, a tensão crescendo a cada segundo. O formigamento que Lucas sentira anteriormente parecia percorrer o próprio ambiente, um sinal de perigo iminente. De repente, um estrondo seco atravessou a sala. Uma bala de mosquete passou pela abertura da janela e atingiu Juder em cheio, acertando seu peito. Ele caiu no chão instantaneamente, sem emitir um som além de um último arfado, olhos arregalados de surpresa e dor. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Os muambeiros engoliram em seco, alguns olhando para Lucas, outros para a janela aberta, chocados. Lucas olhou friamente para a janela, o semblante sério, sem tirar os olhos do corpo caído de Juder. De repente, sons de passos pesados e risadas ecoaram pelo pátio. Vários homens surgiram do lado oposto, surgindo das sombras da rua. Eram os libertines, conhecidos pela loucura e brutalidade com que lidavam com disputas de território. No centro, o braço direito do líder, uma mulher de postura confiante e sorriso cruel, aproximou-se. Ela riu alto, batendo com o cabo do mosquete no chão. Então é isso, Juder morreu como um cachorro sem dono. Ha, que espetáculo, hein? Mal posso esperar pelo próximo show. Disse a mulher. Os muambeiros e Adaon empunharam pistolas e mosquetes, os dedos firmes nos gatilhos. O braço direito dos libertines ergueu as mãos de forma provocativa, mas os olhos brilhavam com a ameaça de violência iminente. Adaon olhou ao redor, notando que cada libertine estava posicionado de forma estratégica, bloqueando rotas de fuga. O vento levava o cheiro de pólvora, rum e madeira molhada. Cada segundo de silêncio parecia aumentar a tensão e o frio na espinha de Adaon aumentava. Lucas respirou fundo, a expressão fechada, analisando o número de inimigos, suas posições e o terreno. Não atirem ainda, observem. Qualquer movimento errado e eles vão querer sangue. Mas se nós formos precisos, podemos mandar uma mensagem sem perder ninguém. Disse Lucas. Adaon sentiu o coração acelerar, as mãos firmes nas armas, observando cada movimento, calculando cada risco. Bonés, do lado, respirava fundo, murmurando uma oração silenciosa e torcendo para que seu braço direito não tremesse na hora de disparar. O braço direito dos libertines riu novamente, olhando para os caixotes e barris do cais. Olhem só, estão todos armadinhos. Aposto que ninguém quer ser o primeiro a morrer, não é? Ha, zombou a mulher. A tensão era quase palpável, cada um respirando pesado, olhos brilhando sob a luz da lua e da lamparina.
O silêncio voltou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som metálico de pólvora sendo carregada e dedos apertando gatilhos. O confronto estava prestes a começar e todos sabiam, um passo em falso, e a guerra nas docas explodiria em tiros, gritos e caos total. Lucas, no entanto, ergueu a mão com firmeza, pedindo silêncio absoluto. Quietos! Só eu falo agora. Todos fiquem quietos e escutem. Disse Lucas. Lucas olhou diretamente para o braço direito dos libertines, o semblante sério, mãos relaxadas, mas prontas. Então me diga o que vocês querem, perguntou Lucas. O braço direito dos libertines soltou uma risada baixa, quase musical, olhando ao redor antes de falar com uma confiança ameaçadora. Meu nome é Selara, e antes de mais nada, vamos esclarecer algo. Não estamos aqui para um maldito confronto de bárbaros. Não hoje, viemos conversar, disse Selara, gesticulando para os próprios homens que abaixaram lentamente as armas, enquanto ela mantinha um sorriso provocativo. Selara continuou, firme, mas com uma calma que deixava claro que não tinha medo. A não ser que Lucas queira aderir à velha tradição lutar até que um lado esteja no chão. Mas não viemos por isso. Viemos propor algo mais civilizado, continuou Selara. Lucas franziu a testa, mas ergueu a mão, sinalizando para os muambeiros abaixarem as armas também. Muito bem, muambeiros, abaixem as armas. Agora escutem e fiquem atentos. Essa conversa é minha, não de vocês, ordenou Lucas. Os muambeiros obedeceram, ainda tensos, segurando as armas relaxadas, mas prontas caso a situação mudasse rapidamente. Adaon suspirou, tentando aliviar a tensão, mas continuava com o corpo rígido, atento a qualquer sinal de traição. Selara avançou um passo, olhando para Lucas com um sorriso confiante, quase desafiadora. Então, Lucas, vamos colocar as cartas na mesa. A cidade, os tributos, Judê, temos alguns interesses em comum e outros nem tanto. Mas a conversa de hoje é sobre alinhar as coisas antes que alguém saia ferido. A menos que você queira aderir à velha tradição, claro. Disse Selara. Lucas cruzou os braços, a expressão séria, mas com o olho atento em cada movimento. Muito bem, então vamos conversar. Mas saibam de uma coisa, qualquer mentira, qualquer movimento suspeito e vocês vão descobrir porque minha gangue não brinca com erros. Respondeu Lucas. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de ameaças não ditas, enquanto Lucas e Selara se estudavam, cada palavra carregada de significado. O vento agitava as sombras e a lamparina tremia, anunciando que qualquer passo em falso poderia acender a pólvora da situação. As docas estavam silenciosas, exceto pelo som distante das ondas batendo nas amarras dos navios. Lucas e Selara haviam mandado trazer uma mesa e 2 cadeiras, posicionando-as bem no centro do espaço aberto. Adaon e Bonés permaneciam a alguns metros, observando atentos cada movimento e cada gesto, enquanto os muambeiros mantinham as armas baixas, mas os dedos ainda próximos aos gatilhos. Muito bem, Selara, vamos colocar tudo às claras. Coloque as armas na mesa. Se é para conversar, que seja com sinal de paz. Disse Lucas. Selara sorriu levemente, quase provocativa, mas fez exatamente isso. Colocou as armas sobre a mesa, cruzando os braços enquanto se sentava. Muito bem, vamos direto ao ponto. Qual é o assunto, Selara? Perguntou Lucas. Selara inclinou-se levemente, cruzando os dedos sobre a mesa, sorrindo de leve, um sorriso que não chegava aos olhos, cheio de ironia. Assunto, bem, é sobre aquele tiroteio no Armazém Leste. Pelo que ouvi, a milícia armou uma armadilha para pegar a carroça de vocês. Respondeu Selara. Lucas arqueou uma sobrancelha, mantendo o olhar firme. Então, Lucas, diga-me a verdade. Quem você mandou para aquele maldito Armazém Leste? Questionou Selara. Lucas cruzou os braços, mantendo o olhar firme. Sim, mandei 2 homens meus. Mas não sou dedo duro, não vou entregar nenhum soldado meu. Eles cumprem ordens e ponto final. Respondeu Lucas. Selara sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos, cheio de provocação. Não precisa, mas como você já sabe, um daqueles 2 que foi buscar a mercadoria roubada no armazém acabou levando algumas bebidas que eram da minha gangue.
disse Selara. Adaon engoliu seco, sentindo o peso da situação descer sobre ele como uma tonelada de chumbo. Ele se encostou levemente na parede, tentando manter a calma, sabendo que Selara falava dele. Lucas não desviou o olhar de Selara, a expressão firme, quase desdenhosa. Estou ciente disso. Foi consequência da situação não planejado, mas aconteceu. Os desgraçados da milícia tentaram matar 2 rapazes meus lá e ninguém mandou os libertines ficarem de graça com a milícia. Foi um erro deles, não meu, respondeu Lucas. Selara soltou uma risada baixa, cheia de ironia, mas que carregava uma ameaça implícita. Ah, entendo. Consequências sempre deliciosas, não é? 2 de seus homens se envolveram e acabaram mexendo com coisas que não deviam. Agora temos que decidir como lidar com isso, disse Selara. Adaon respirou fundo, tentando parecer calmo, mas a adrenalina corria por suas veias. Ele estava no meio da conversa, completamente exposto, mas precisava manter a postura de observador. Bonés lançou um olhar nervoso, percebendo que Adaon estava visivelmente tenso. Selara inclinou-se ainda mais para frente, apoiando as mãos sobre a mesa com um sorriso ameaçador. Então, Lucas, você confirma que foi uma consequência, mas não vamos fingir que está tudo bem. 2 de seus homens se meteram em território dos libertines. Isso poderia ter terminado muito mal e vocês sabem disso, disse Selara. Lucas permaneceu calmo, quase com desdém, mantendo os olhos fixos nela. Se terminou mal, talvez, mas a situação estava sob controle. Não vou culpar meus homens e não vou entregar nomes. Agora precisamos alinhar as regras daqui para frente. Ninguém mais se mete onde não deve sem avisar. Entendeu, Selara? Responde Lucas. Selara sorriu de lado, inclinando-se para trás, mas seus olhos ainda eram afiados e calculistas. Entendido, Lucas. Mas saiba, a paciência dos libertines tem limite. E da próxima vez, vamos ver se suas consequências continuam tão inofensivas, disse Selara. Adaon respirou fundo, sentindo o peso do alerta de Lucas e o formigamento percorrendo o corpo. Ele sabia que tinha se metido em algo perigoso e que qualquer erro agora poderia custar caro. Lucas bateu a mão na mesa com o olhar cortante. Selara, chega de enrolação. Vai direto ao ponto. Eu não tenho tempo para rodeios, disse Lucas. Selara soltou uma risada baixa, melodiosa e cheia de malícia, apoiando os cotovelos na mesa. Ah, Lucas sempre tão direto. Adoro isso. Muito bem, vou resumir. O líder dos libertines quer que os 2 merdas que roubaram as bebidas ou sejam entregues, ou que ele seja recompensado. Mas como você já deve saber, isso já foi resolvido, respondeu Selara. Lucas ergueu uma sobrancelha, curioso, mantendo a postura firme. Resolvido? Como assim? Perguntou Lucas. Selara inclinou-se para frente, os olhos brilhando de astúcia. Sim, descobrimos a dívida de Judeu com os muambeiros. Ele pagou a eles e com esse dinheiro, o prejuízo das bebidas foi coberto. Então, tecnicamente, o líder dos libertines não perdeu nada. Mas a humilhação de terem sido roubados ainda permanece, respondeu Selara. Lucas ficou pensativo, tentando assimilar tudo. Ah, e mais uma coisa, a milícia armou aquela armadilha por conta própria. Os piratas estavam passando a perna nos libertines e eles não ficaram nada satisfeitos. Não foi por ordem do líder deles, foi iniciativa própria, continuou Selara. Lucas franziu a testa, analisando cada palavra, absorvendo cada detalhe. Entendi, então foi uma confusão independente, mas que acabou afetando todo mundo. Certo, e agora? Disse Lucas. Selara inclinou-se ainda mais para frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o sorriso ainda presente, mas mais afiado. Agora ou você nos entrega os 2 nomes desses homens que estavam no armazém, ou aceita ouvir uma proposta do líder dos libertines. E Lucas, recomendo pensar bem antes de recusar, respondeu Selara. Adaon sentiu o coração acelerar, percebendo que qualquer decisão poderia ter consequências diretas para ele. Ele olhou para Bonés, que apenas deu um leve aceno, como se dissesse, estamos juntos nisso, cara. Lucas respirou fundo, estudando Selara, cada músculo tenso, cada gesto calculado. Muito bem, se é uma proposta, vamos ouvir. Mas deixo claro, qualquer truque,
Qualquer tentativa de enganar e vocês vão descobrir por que não se mexe com a minha gangue, disse Lucas. Selara inclinou-se novamente, os olhos fixos nos de Lucas, como se saboreasse o poder da situação. Ótimo, então vamos aos detalhes. Mas lembre-se, o jogo agora é político, Lucas. E toda distração pode custar caro, disse Selara. Adaon respirou fundo, ajustando a postura, sentindo que estava prestes a entrar no olho de uma tempestade de intrigas, gangues e política das docas. Bonés colocou a mão levemente sobre a arma, pronto para qualquer surpresa. Adaon sentia cada músculo tenso, as mãos levemente trêmulas. A adrenalina percorria seu corpo e o coração batia acelerado, quase escapando do peito. Se Selara suspeitasse de seu envolvimento direto no roubo das bebidas ou em qualquer detalhe do tiroteio, toda a missão do rei estaria comprometida. Ele se mantinha imóvel, respirando fundo, tentando não demonstrar nada. Lucas cruzava os braços, a expressão séria, os olhos fixos em Selara, avaliando cada gesto dela. Bonés, atrás de Adaon, observava a situação com atenção, pronto para qualquer movimento. Selara inclinou-se levemente para frente, um sorriso afiado nos lábios, mas os olhos duros. A proposta é simples e lucrativa para ambos os lados. Nós, os libertines, concordamos em não atacar vocês ou se meter onde não devem em troca. Vocês nos vendem sua muamba, todo o estoque, a mercadoria, o que tiver diretamente para nós. Um acordo comercial, disse Selara. Adaon engoliu seco, sentindo o suor escorrer pela nuca. Ele sabia que qualquer vacilo poderia entregar que estava mais envolvido do que aparentava. HM, o que garante que vocês vão cumprir? E quanto à milícia, eles não perdoam, questionou Lucas. Selara apoiou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçando as mãos, inclinando-se ainda mais próxima. Exatamente, a milícia esquece com dificuldade. E não vai perdoar os 2 rapazes que morreram durante o tiroteio no armazém, mesmo que tenham sido mortos em legítima defesa. Eles querem vingança e, se agirem por conta própria, vão causar mais problemas do que vocês podem imaginar, disse Louise. Adaon sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia que os 2 rapazes da gangue que morreram tinham sido mortos por sua própria ação, mesmo que defensiva, e que agora estava preso nessa teia de vingança. Se unirmos forças, Lucas, podemos pressionar os piratas a ficarem contra a milícia. Isso vai afetar os negócios dos orcs, sim, e também manter todos mais ou menos sob controle. Vocês ganham proteção, nós ganhamos lucro. É um equilíbrio que ninguém pode ignorar. Continuou Selara. Lucas franziu a testa, pensativo, a mão coçando levemente o queixo. Então, se eu entendi, vocês querem transformar essa confusão toda em uma aliança, uma proteção mútua em troca de mercadoria, disse Lucas. Exatamente, um acordo comercial, mas também político. Ninguém se prejudica, ninguém morre desde que todos respeitem as regras, explicou Selara. Adaon, respirando fundo, sentiu que aquele momento definia muito mais do que a própria sobrevivência, definiria o sucesso da missão do rei e sua posição dentro daquela intrincada rede de gangues, milícia e piratas. O cais permanecia silencioso, exceto pelo ocasional ranger da madeira e o som distante das ondas batendo nas pilastras. Adaon e Bonés observavam cada gesto de Lucas e Selara, os olhos atentos, o corpo tenso. Cada movimento, cada palavra poderia ser interpretada como uma ameaça ou uma fraqueza. Lucas apoiou os cotovelos sobre a mesa, o olhar sério e firme, os dedos entrelaçados. Muito bem, Selara, eu preciso de um dia para conversar com meu braço direito, organizar meus homens e avaliar como isso tudo vai funcionar. Preciso planejar antes de dar uma resposta, disse Lucas. Selara arqueou uma sobrancelha e deixou escapar um sorriso calculado, inclinando-se levemente sobre a mesa. Um dia sim, eu posso esperar, mas saiba que o líder é um homem meio impaciente. Não posso garantir que ele segure meus soldados aqui atrás por muito tempo. Eles são fiéis, mas também humanos. E humanos têm limites, Lucas, respondeu Selara. Lucas franziu a testa, mantendo a postura firme, mas os olhos atentos aos mínimos detalhes da expressão dela. Ah, é? E se não conseguirem esperar?
Questionou Lucas. Selara então retirou algo do bolso com um movimento lento, quase teatral. Um pequeno pedaço de papel foi colocado sobre a mesa com delicadeza. Lucas inclinou-se e leu o endereço cuidadosamente, reconhecendo a precisão do local. Esse é o esconderijo de Louise e odiaria que alguém dos libertines decidisse fazer uma visita a ela por conta própria. Não queremos que algo aconteça com ela, mas bem, você entende o recado, não é? Ironizou Selara. Lucas guardou o papel cuidadosamente, mantendo os olhos fixos nos dela, percebendo a ameaça implícita, mas sem demonstrar qualquer receio. Entendi, vamos dar um jeito. Mas, Selara, posso confiar em você? Perguntou Lucas. Selara soltou uma risada baixa, quase um sussurro, inclinando-se para trás na cadeira. Confiança? Lucas, cuidado. Tome cuidado com quem você confia. Às vezes, os aliados de hoje são os problemas de amanhã. Respondeu Selara. Adão sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A tensão era palpável. Ele respirava devagar, tentando não demonstrar nervosismo, consciente de que qualquer vacilo poderia entregar que ele estava diretamente envolvido nas confusões anteriores. Selara levantou-se com graça, recolhendo a mesa de forma sutil, o sorriso ainda nos lábios, mas os olhos frios e calculistas. Então esperamos pela sua resposta. E Lucas, lembre-se, sempre tome cuidado com quem você confia. Disse Selara. Ela se afastou, desaparecendo nas sombras do cais, enquanto Lucas permaneceu sentado, segurando o papel com o endereço de Louise, refletindo sobre cada palavra, cada ameaça velada, cada detalhe do que acabara de acontecer. O ar que antes parecia sólido de tanta tensão finalmente começou a se dissipar quando Selara e os libertines desapareceram no horizonte. Os muambeiros soltaram suspiros quase imperceptíveis e até o som do cais pareceu voltar ao normal. Lucas permaneceu parado alguns segundos, os ombros rígidos, respirando fundo como se estivesse segurando um animal furioso dentro do próprio peito. Lucas fechou os olhos lentamente e então explodiu olhando o cadáver do Juder. Com um grito gutural, ele virou e chutou a mesa, que deslizou e tombou no chão com um estrondo. Dane-se ao Juder e a família dele! Gritou Lucas. Os muambeiros deram um pulo, até Adão se encolheu. Lucas respirava fundo como um touro prestes a avançar. O olhar dele estava fixo no corpo do Juder, estirado no chão como um boneco quebrado. Ele caminhou devagar até o cadáver e apontou com desprezo. Joguem essa merda numa vala qualquer. Nada de funeral, nada de vela, nada. Disse Lucas. Os muambeiros assentiram, carregando o corpo como se fosse lixo. Bonés desviou o olhar, um pouco desconfortável. Lucas então virou bruscamente para Adão e Bonés. Vocês dois, aqui, agora, ordenou Lucas. Eles se aproximaram. Lucas os encarou com olhos duros, mas havia algo mais ali, uma mistura de raiva, frustração e confiança forçada. Aquela merda de missão do armazém fez você se provar, Adão, disse Lucas. Adão arregalou um pouco os olhos. Lucas apontou o dedo na cara dele. Você se provou, entrou pra gangue, mereceu, continuou Lucas. Bonés olhou de lado, como quem pensa, acho que ele vai sobreviver hoje. Mas agora estamos quites, por eu não entregar vocês dois para aquela vadia dos libertines. Disse Lucas. Adão assentiu devagar, tentando não mostrar o terror que subiu pela espinha. Lucas se aproximou mais, o rosto sério e a voz baixa e pesada. Escutem bem, tenho um trabalho que não pode esperar. Quero vocês dois no esconderijo da Louise. Agora, disse Lucas. Adão sentiu o sangue gelar quando ouviu o nome. Lucas continuou. Se tiver qualquer libertine filho da égua lá, pode passar fogo. Não fala, não conversa, não negocia, só mete bala. Continuou Lucas. Bonés arregalou os olhos. Chefe, você quer que a gente... Disse Bonés, antes de ser interrompido. Eu quero que vocês impeçam qualquer um de chegar perto dela. Nem que tenham que botar fogo naquela rua inteira. Ordenou Lucas. Lucas respirou fundo, mais uma vez tentando controlar a fúria. Aquela cachorra da Selara acha que pode ameaçar meu braço direito e eu ficar parado. Murmurou Lucas. Lucas olhou para Adão, um olhar pesado, profundo. Adão assentiu, agora sentindo que a missão tinha mudado completamente de tom. Vamos impedir, chefe,
Prometo, disse Adaon. Bonés ergueu a pistola, tentando parecer confiante, mas sua mão tremia. Lucas deu um tapinha forte no ombro dos dois, quase derrubando Adaon. Adaon e Bonés saíram correndo entre os becos do cais, o som dos passos ecoando, a noite caindo e a certeza absoluta de que, se falhassem, tudo, absolutamente tudo, ia por água abaixo.